Olá, começando nosso último encontro da semana da educação parental, histórias que encorajam. Hoje a gente vai bater um papo com a Tabata Moura, que é facilitadora do programa Encorajando Pais e que vem fazendo um trabalho lindo com famílias. Tem uma experiência aí, na verdade, com famílias adotivas, e a gente vai falar um pouquinho sobre como a educação e parentalidade encorajadora pode contribuir com famílias em processo de adoção ou famílias que já adotaram, e trazer esse olhar um pouquinho de encorajamento. Comentem aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Deixa eu ver aqui a luz, enquanto eu chamo aqui a nossa convidada de hoje. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Aline Cestaroli, sou idealizadora da Educação e Parentalidade Encorajadora. Oi, Tabata, bem-vinda. Oi, Aline, boa noite. Boa noite. Tudo jóia aqui? Que alegria estar aqui com você. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, poder compartilhar esse espaço com você, uma pessoa que eu admiro tanto. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim ao nosso movimento e obrigada por compartilhar aqui a sua história, compartilhar aqui a sua experiência, o seu conhecimento, para que a gente espalhe, né, siga nessa missão de espalhar sementinhas de encorajamento para as famílias, né? A proposta de toda essa semana, ao longo dos nossos encontros, hoje é o quarto encontro, né, da Semana da Educação Parental. Começamos na segunda-feira, falando de educação parental nas escolas, falamos sobre a educação parental transformando a nossa própria vida, e falando também aí de diversos temas, né, desse universo da educação e parentalidade encorajadora. Tabata, comece se apresentando para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Eu sou a Tabata, né? No meu Instagram tá Tabata Moura, eu sou pedagoga. Comecei atuando em escolas como professora, depois trabalhei em um abrigo, né, de crianças que são retiradas das famílias por maus tratos, por violência, e aí lá é feito todo o estudo para depois seguirem para a adoção. Trabalhei por um tempo nesse segmento até encontrar a educação parental e hoje, né, eu sou facilitadora do programa Educação Parental Encorajadora. Que lindo! E quando eu coloquei, né, as sugestões de temas para trabalhar, abordarmos ao longo dessa semana, você logo se prontificou para vir falar um pouquinho desse tema da, da adoção, né, de como a gente pode trabalhar com famílias em processo de adoção. Conta um pouquinho para a gente assim, a sua história em relação a isso, né? Dentro dessa instituição em que você trabalhou, e o que te levou até a educação parental. É, é, a educação parental na adoção, eu acho que ela tem que ser mais intensa ainda, né? Porque na adoção tem várias outras questões. Dentro do abrigo que eu trabalhei, a gente tem. Eu sempre gostei da parte social, né? Sempre quis, tive a vontade de trabalhar ali na parte social. Mas quando eu entrei, eu percebi o quanto é distante a nossa realidade dessas crianças, né? Normalmente a gente tem aquelas pessoas que sonham em adotar. E aí vão e procure, tem todo o estudo. Nessa instituição, a gente atendia crianças de 0 a 18 anos. Só que assim, os bebês, até 5 anos mais ou menos, eles são adotados muito rápidos, né? Porque tem uma fila gigante.
E aí, dali para frente, já 6, 7 anos, já é considerado uma adoção tardia, já vão ficando essas crianças. E aí, a dificuldade de lidar com essas crianças, porque elas já têm um histórico de violência. Porque se elas foram retiradas das famílias, é porque estavam sendo violentadas de alguma maneira. Né? Seja abuso sexual, psicológico, muitas eram queimadas, pai e mãe colocava às vezes fogo, amarradas para não sair com corrente mesmo. E quando a gente tem o contato com isso, é muito cruel, né? E aí depois, ainda não ter a esperança de ter uma nova família, porque eles já têm, com 7, 8 anos, eles já entendem que muito provavelmente eles não vão ser adotados. E aí vem a frustração, né? E aí é onde muitas vezes eles desenvolvem mais violência ainda, mais agressividade ainda. Nossa, tá com os cachorros aqui no fundo, né? Do Pode vizinho. seguir, dá para te ouvir. E assim, muitas famílias acreditam que quando vão adotar, porque é um processo assim, quando é apresentado esses pais, os pais adotivos, as crianças ficam felizes. Nossa, vamos sair daqui. Porque o que ninguém imagina é que ali dentro da instituição, eles não têm uma vida normal. É uma vida meio de prisão. Porque, por exemplo, uma criança normal, né, falando assim, se estiver dentro de uma família, né, fora da instituição, de repente fala, ai, queria tomar um sorvete. Ah, tá bom, hoje não dá, mas no meio da semana a gente vai. E dentro da instituição não existe isso, né? Não existe, eu quero assistir um filme no cinema, quero ir tomar um sorvete, quero ir brincar no parquinho. Não tem. Eles não têm essa oportunidade. Então, eles ficam felizes em sair. Só que, muitas das vezes, esses pais que adotam acreditam que essa criança vai ser feliz, que essa criança vai ser grata. Só que essa criança não vai ser. Ela não vai ser grata por ter sido retirada de lá. Porque, na verdade, o que ela queria não era ir para uma outra família. Ela queria a família dela biológica. Porque a criança, na compreensão dela, ela ainda não entende que aquela mãe, aquele pai estava abusando, estava violentando ela. Por mais que ela vivesse apanhando, que colocava fogo, né? Eu tinha crianças lá que o pai chegou a colocar fogo nele. E ainda assim ele pedia, ele chorava pelo pai. Ele chorava que queria o pai. E acho que é bacana a gente explicar para o pessoal o que está aqui nos assistindo, o que está por trás disso, né? Então, você tá dizendo, né, dessa realidade das crianças institucionalizadas, né, crianças que, assim, na maioria, eu acho que invariavelmente são crianças traumatizadas, seja pelo abandono, né, seja por terem sido violentadas sexualmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, como você trouxe aí no caso do pai que queimou, né, ateou fogo no filho. Então, essas crianças traumatizadas, acho que é legal até a gente voltar um passo antes, falando um pouco de neurodesenvolvimento, que daí a gente une essa compreensão da educação parental, desses estudos que nós temos dentro da educação e parentalidade encorajadora para compreender, né? O nosso cérebro, ele é formado a partir das nossas experiências de vida. Então, as nossas experiências de vida, elas moldam o nosso cérebro, elas moldam quem nós somos. Uma criança que sofreu abusos, que tem ali essas marcas do trauma, ela tem o cérebro moldado a partir dessas experiências. E essas experiências de trauma levam essa criança a diversos comportamentos, como serem mais explosivas, mais reativas, estarem no modo de sobrevivência, de fato, né? Então tem ali as características dela que a gente não vai abordar aqui porque não foge da nossa temática, mas a ideia, né, é entender então que essa criança ela tem um histórico de abusos, de traumas e que isso impacta
na formação de quem ela é e no comportamento que ela apresenta. E aí tem um outro ponto que a gente prefere o sofrimento conhecido do que o sofrimento do desconhecido, né? A incerteza ali, né? Então, o que acontece muitas vezes, que é o que você trouxe, que essas crianças, elas vieram, então, muitas vezes foram retiradas da família por estarem em uma situação de caos, de imprevisibilidade, né, de muita violência, mas aquilo era normal para elas, aquilo era o conhecido, Sim. né? É o que E elas aí, conhecem. exato. E aí elas vão para uma instituição, tem ali toda a sua liberdade, a sua individualidade roubada, né? Porque, como você trouxe, elas querem alguma coisa que antes elas, pode ser até que elas tivessem, né? Uma brincadeira, assistir uma TV, assistir aquele programa, e elas perdem totalmente essa liberdade, são institucionalizadas, estão ali com pessoas que elas não conhecem, compartilhando, né, outras crianças também traumatizadas. Então, quando surge ali a adoção e elas são reintegradas em uma nova família, aquilo é muito desconhecido para ela. E mesmo que essa família seja amorosa, acolhedora, traga essa estabilidade para a vida dessa criança, aquilo é novo. E o novo a leva para um lugar em que ela não tem controle. Então, essa falta de controle daquela experiência nova a leva inconscientemente para um lugar dela repetir comportamentos, apresentar esses comportamentos desafiadores, numa tentativa inconsciente de provocar esses pais para que eles tenham a reação que elas conhecem dos pais biológicos daquela família, né? Voltarem para aquele padrão. Então, eu acho que entender esse funcionamento é muito importante, né, Tabata, para que a gente possa encorajar esses pais para serem esse porto seguro, para darem esse acolhimento, esse amor que essas crianças traumatizadas precisam, né? Sim, tem. Até voltando nesse assunto que o nosso cérebro é moldado, tem uma frase da Stephanie Stahl, que é de um livro que se chama Acolhendo a Criança Interior. E ela fala dessa questão. E ela fala que os pais adotivos, na verdade, deveriam se chamar pais biológicos. Não deveriam ser chamados de pais adotivos. Por conta disso, por conta que são as experiências que eles vão proporcionar que vai moldar essa criança, né? Só que quando essa adoção é uma adoção tardia, acontece que parte, né, dessas experiências já foram adquiridas. Então, o que eles sabem? Eles não sabem fazer de outra maneira. Para eles, a violência é um ato de amor. Até das crianças lá, muitas vezes eles perguntavam, eles falavam assim, tia, eles me chamavam de tia. Falavam assim, tia, mas por que você não bate no fulano? Olha o que ele tá fazendo. Então, assim, na cabecinha deles, é um ato de amor. Era Bater normal. era normal, porque eles... era o que eles sabiam, né? Tinha uma criança que ele morava em situação de rua, ele morava na rua e por falta de alimento ele comia papelão, ele fazia uma papinha de papelão com água e comia. E quando ele foi pro abrigo, lá tinha alimentação super, né, alimentação saudável e tinha arroz, feijão, ele podia comer à vontade, tinha sobremesa, todas as refeições. Porém, a gente sempre achava papelão debaixo da cama dele. Porque ele, então, assim, até ele desconstruir aquele hábito, foram mais de 2 anos. Para ele desconstruir o hábito dele, para ele saber que ele não precisava mais daquele papelão, que ele não ia mais precisar. E isso acontece também com o comportamento. Muitas vezes os pais que adotam acreditam que aquele comportamento, não, eu vou dar amor, vai passar. Não é rápido. O processo é longo, o processo é demorado. E até eles entenderem. Por exemplo, essas crianças, elas vão para a escola.
Só que se de repente alguém agride elas ou acontece alguma coisa, essas crianças não têm quem brigue por elas, quem as defendam. Porque a instituição é tudo muito institucionalizado. Então são muitas crianças, ai, aconteceu, tá. Vai ser, é triste de falar, mas acaba sendo como uma produção em demanda. Então, assim, não tem quem brigue. E a partir do momento que essas crianças têm segurança, tem quem as defenda, isso é novo para elas também. Então, até elas se adaptarem com esse novo contexto, é um processo. Sim. E aí eu acho que quando a gente fala desse contexto, né, da educação parental dentro desse contexto da adoção, existem acho que dois pontos que a gente precisa trabalhar, e eu vejo que são duas oportunidades que os profissionais da educação parental podem atuar. Uma é com com os funcionários, né, da instituição, com os cuidadores, com os assistentes sociais, com toda essa equipe que trabalha diretamente com as crianças dentro da instituição. Existem muitas crenças equivocadas, até por falta de conhecimento. A gente sempre está falando aqui o quanto a falta de conhecimento é perigosa, né? Porque existem muitas pessoas que trabalham dentro da instituição e que são orientadas, assim, sem uma fundamentação de fato pautada no neurodesenvolvimento e tudo que a gente tem de conhecimento hoje, e são orientadas a, por exemplo, deixar os bebês no berço, né? Não pegar, não dar muito afeto para essas crianças, porque senão elas vão ficar mal acostumadas. E, né, eu acho que você, dentro dessa experiência, vai ter muito mais propriedade para falar sobre essas práticas educacionais, né? Então, eu vejo assim o quanto a falta de conhecimento dos profissionais que trabalham com crianças traumatizadas, crianças institucionalizadas, o quanto isso pode ser perigoso e contraprodutivo ali, né, producente no tratamento e na reintegração, no desenvolvimento dessa criança, justamente por privar afeto, por usar punições e recompensas, né, por trazer ali algumas práticas que só contribuem para que esse trauma se entranhe ainda mais, né? Como que você vê isso, Tabata? Se acentue mais ainda. E realmente, Aline, é assim mesmo. Infelizmente, ainda é assim, né? A maioria das instituições, assim, das que eu conheci, ainda são pautadas nessa prática educacional em punições, mais tradicional. Ainda é permitido deixar a criança sem brincadeira, sem, ah, não, hoje todo mundo vai brincar no parque, você vai ficar bebês, crianças pequenas, não é proibido, é meio que proibido pegar no colo, deixa chorando, porque ah, não, ela vai acostumar com o afeto. Você vai estar aqui todo dia, e se amanhã você pede demissão e vai embora? Não, então corta, não vai ter afeto, né? Eu era uma pessoa que eu levava muita bronca né, assim, da direção. Eu levava muita bronca, porque eu acabava pegando, acabava brincando. Não, não é para brincar com essa criança, não é para dar afeto, não é para dar carinho, não é para pegar no colo. Porque e se ela se acostumar com isso? A gente não sabe se ela vai ser adotada ou não. Só que nisso, esse modelo de educação acaba retirando, né, da criança a oportunidade que ela tem de ver um mundo diferente, de sentir que existe pessoas que gostam dela, que existe uma outra forma de se relacionar, sem ser através da violência. E aí isso acentuava mais ainda. Então, assim, aquela criança que já era violenta, ela acabava ficando mais violenta ainda. Conforme ia crescendo, a violência ia aumentando. Ainda é muito triste. É um passo que eu acredito que, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho distante de chegar.
Porque quando você está ali dentro, é meio que como se fosse um sistema político, sabe? Que é tudo entrelaçado ali e não é assim, como se fosse assim que a criança nasceu e assim que ela está condenada a ser, e é assim. Eu entendo que seja assim por N questões, né? E a principal dela, como eu falei antes, a falta do conhecimento, né? Porque se esses profissionais estudassem sobre a neurociência, sobre a importância do afeto, se eles tivessem essa orientação de práticas encorajadoras para tornar aquele ambiente, naquele período em que a criança está ali, que a gente não sabe se vai ser um mês ou a vida, né, até ela completar 18 anos e sair da instituição, mas que aquele ambiente seja um ambiente de acolhimento, de amor, né? É possível a gente transformar isso através desse olhar da educação e parentalidade encorajadora, né? Instrumentalizando essa equipe para que eles se tornem essa referência e façam a diferença na vida dessas crianças que estão ali por alguma razão, né? E hoje é cientificamente comprovado que o amor cura, né? Uma relação de conexão, uma relação, essa criança que estabelece um vínculo com um cuidador, esse vínculo onde ela se sente vista, se sente amada, se sente pertencente, isso molda o cérebro dela, né? E essa criança que está ali dentro de uma instituição, ela tem constrói essa referência para que isso ela leve para o mundo, para que ela desperte o melhor dela, né? E aí esse então uma das frentes, né, que a gente precisa atuar, levar a educação parental para dentro dessas instituições. Eu sempre fico muito feliz, a gente tem recebido na formação profissionais que são conselheiros tutelares, assistentes sociais. Na turma Então, na turma que eu participei, teve assistente social. Isso é muito bom mesmo, sim, para levar para essas instituições esse conhecimento. Porque realmente é a falta do conhecimento, né? é a falta do conhecimento. E aí tem, então, essa outra frente, que são os pais que adotam essas crianças, que daí, como você trouxe, né, são pais que chegam ali cheio de amor para dar, que querem formar uma família, com acolher aquela criança, e que depois que passa essa lua de mel, né, dessa criança ali, ela começa a apresentar alguns comportamentos desafiadores. E aí, sem recursos, sem conhecimento sobre o impacto do trauma no desenvolvimento daquela criança, sem entender isso que a gente falou anteriormente, do quanto aquela criança inconscientemente vai testar aquele pai, aquela mãe, para voltar para um padrão de relação comum, né? Aquilo que era conhecido para ela da família de origem, né? Às vezes marcada pelo caos, pelos abusos e pela violência. Então, o quanto esses pais precisam desse encorajamento, né, Tabata? Sim, a gente sabe que é necessário estudar, né? Os pais têm a necessidade de estudar para ter uma educação melhor com seus filhos, sejam eles biológicos ou adotados. Mas na adoção, esses fatores ficam mais intensos. Porque o comportamento, normalmente, é um comportamento muito violento. Porque essas crianças, elas vêm, na maioria das vezes, de pais, mães, pais que são dependentes químicos. Mesmo que seja bebê, no geral, eles vieram de mães com dependência química. Então, tem a parte genética que não tem como negar. É pequena. Influência é pequena, porque o comportamento, a personalidade dela, né, ali entre o temperamento, né, que nem a gente aprendeu, o ambiente e a interpretação. A parte do ambiente e da interpretação vai valer mais,
Só que se ela já tiver ali 4, 5, 6 anos, ela já aprendeu, já teve alguma experiência ali. E na maioria das vezes, essa experiência é de pura violência. Então, quando acaba essa fase de lua de mel, a criança vai testar, né? E aí ela vai usar do que ela sabe, que normalmente é a violência. Então, ela vai enfrentar, ela vai por muitas vezes enfrentar mesmo, não só em palavras, mas fisicamente, né? Porque é o que ela sabe. E aí é onde os pais não sabem o que fazer. E muitas vezes, Aline, eu vivi muito isso lá, acontece a devolução da criança. Pelos pais não saberem como passar por esse período, porque é um período, né? É um período que você tá lá, que os pais precisam saber como lidar. Se tiver estrutura, se tiver esse conhecimento da neurociência, eles vão conseguir passar por esse período. Mas por muitas vezes, por não ter esse conhecimento, eles devolvem. E aí acontece aquele ciclo da criança ser devolvida uma vez, duas vezes, três vezes, e cada vez que a criança é devolvida, O trauma. o trauma aumenta, o trauma potencializa, né, ali naquela criança. Essa Então, acho que ferida, a ferida da maior parte rejeição, né? da nossa profissão ali com os pais é poder proporcionar esse conhecimento para eles, para que de repente possa haver o menor número possível de crianças devolvidas, para que eles possam estar preparados para quando for adotar, não ter essa devolução, porque isso traumatiza mais ainda a criança. Ela já foi, na cabeça dela, ela foi rejeitada pelos pais biológicos. Sim. Ela não entende que eles estavam violentando. Ela foi rejeitada. Na cabeça dela foi uma rejeição. E aí, novamente, muitas vezes novamente. Passa esse ciclo, né, de rejeição, de abandono, e muitas vezes, né, essa devolução, né, eu já passei por isso na família, de tio, um casal de tios que adotaram e devolveram, e eu sei, assim, o quanto isso causa uma ferida na, na criança ali, né, e a falta de preparo, de fato, dos adultos, né, dos pais, e nesse conhecimento, que muitas vezes tem o amor para dar, tem uma boa intenção, mas que não tem o conhecimento que é necessário também, né? Então, assim como a gente sempre fala, né, a gente estuda para tudo na vida, a gente também precisa estudar para educar. E nesse caso específico, né, de crianças em processo de adoção, esse estudo é ainda mais, se faz ainda mais necessário. Trabalhar com esses pais, essas expectativas, trabalhar com eles um, um pré-natal psicológico, né? Assim como quando uma família está, a mulher ali está gestante, né? E tem um acompanhamento também que é importante, esses pais que estão nesse processo de adoção também terem esse conhecimento acerca da, do desenvolvimento da criança, né? Daquilo que ela precisa para que ela, de fato, receba esse suporte emocional, né? Para que, de fato, esses pais sejam esse porto seguro e possam oferecer para a criança aquilo que ela precisa. E entender esse funcionamento, né? Para construir esse vínculo, essa relação. Então, realmente esse encorajamento dos pais que é tão importante, tão necessário e que nós podemos contribuir dentro da educação parental, né? Ensinando esses pais sobre esses aspectos. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário, tá todo mundo quietinho aí, a gente aqui falando. Quem está chegando por aqui agora, esse é o nosso quarto encontro da Semana da Educação Parental, Histórias que Encorajam. Desde segunda-feira tivemos aí encontros muito especiais
abordando a educação e parentalidade encorajadora em diferentes contextos. E hoje estamos aqui encerrando essa semana, trazendo esse tema das famílias adotivas, de como que a educação parental pode contribuir com pais, com instituições, levando esse conhecimento, esse olhar de uma educação mais respeitosa, uma educação encorajadora, para que, independente do contexto, essas crianças tenham seus direitos preservados, né? Esse direito pelo respeito, esse direito por um pertencimento, pelo amor, pela dignidade, para que elas possam manifestar todo o seu potencial, né? Hoje a gente está aqui com a Tabata Moura, que é um dente de leão, que é facilitadora do programa Encorajando Pais e que está compartilhando a sua experiência dentro da instituição, né, nesse tema da adoção. Se tiverem alguma pergunta, quiserem colocar aqui no chat, está fazendo sentido para vocês isso, né, que nós estamos aqui conversando sobre esses pontos que nós estamos trazendo? Comenta aqui para a gente também interagir. Pode falar, Tabata. Assim, pensando se nós conseguíssemos fazer um trabalho com as instituições, né, desse pertencimento, dessa outra forma de educar, né, uma educação encorajadora também ali, também teríamos mais facilidade na adoção, né? Também teríamos menos devoluções de criança. E aí, nesse momento, se a gente consegue atingir tanto instituição quanto pais, seria assim o mundo ideal, né? Por isso a gente precisa sempre estar encorajando e prontas para poder lutar por isso. Sim, e mostrar, eu acho que o maior propósito dessa semana aqui, ouvindo tantas histórias né, compartilhando aqui esse conhecimento com o pessoal, é justamente mostrar que existe um outro caminho, né? Que existe um caminho de educação baseado no respeito mútuo, no encorajamento, no desenvolvimento de competências socioemocionais, para que aquela criança de fato prospere e não só sobreviva, né? As crianças que estão ali institucionalizadas, elas já são sobreviventes de uma família conturbada, uma família desestruturada muitas vezes. E quando a gente leva esse olhar, então, dessa educação, elas podem, a partir desse momento, né, elas sobreviveram e chegaram até ali. E esses profissionais que trabalham com essa criança, esses pais, essa família que está acolhendo essa criança, eles podem ser esse suporte para que ela prospere, para que ela construa uma nova história. Porque assim como o cérebro dela foi moldado e que ela vai apresentar alguns comportamentos que são sim desafiadores, o amor, o respeito, esse relacionamento que é construído com essa família, com essas pessoas que estão ali para serem esse suporte dela, eles também vão moldar o cérebro, né? Vão formar ali novas conexões. E é um processo, né? Esse processo que vai se desenvolvendo. E até assim, esses pais tendo conhecimento, é possível que nem nesse livro Acolhendo a Criança Interior, ela traz exercícios para você ressignificar a sua infância, para você, né, amenizar esses traumas. Então, assim, hoje a gente, com o conhecimento da neurociência, a gente tem ferramentas para poder fazer isso. A gente tem ferramentas para proporcionar tanto para os pais quanto para essa criança. Porque assim como é difícil para os pais, também é difícil para a criança entender que aquele é o novo lar, é a nova família. Mas é possível ressignificar essa infância que muitas vezes ficou tão marcada de tantos traumas e de violência. Sim, exatamente. A gente não consegue mudar o que aconteceu, mas a gente consegue sim curar, né, as feridas que ficaram e ressignificar, dar um novo sentido para aquela história, né?
A Magnólia colocou aqui que tema maravilhoso, sou filha adotiva e única. Seja bem-vinda, Magnólia. A Rosana, a informação é fundamental, os pais precisam ter conhecimento das fases de desenvolvimento infantil, da importância do afeto, do controle das emoções. A retirada da criança do lar é traumático, mesmo quando ela sofre. Ocorre a devolução quando a pessoa não entende o que é a adoção. Exatamente. Por isso que a gente precisa se preparar, né? Independente das vias em que essa criança vem para a família, em que esse filho vem para a família, os pais precisam se preparar para assumirem essa liderança da família e terem essa coragem de despertar o potencial dos seus filhos, independente da história e de vida de cada um, né? Seja uma criança adotiva, seja uma criança com deficiência, seja uma criança neurotípica, independente da situação, do contexto, quando os pais se encorajam, eles encorajam seus filhos, né? E Sim. esse trabalho que a gente faz é tão lindo, né? Entender que as crianças também, elas também necessitam de limites. Porque aí muitas famílias a gente vai, depois no acompanhamento, né, para ver como que tá indo, a gente observa muitas famílias que acabam ficando, ai, com pena da criança em muitas situações, sabe? Ai, tadinha, mas no abrigo ela não tinha chocolate, por exemplo, não tinha chocolate, a sobremesa era sempre fruta. Ah, então eu vou deixar ela comer a quantidade que ela quer. E muitas vezes também não estabelece limites nessas crianças por por dó mesmo, por pena, né? E aí também mostrar que essas famílias também precisam liderar Sim. essa criança e a sua família e estabelecer também para elas limites claros. Elas também precisam, elas também pedem por limites. Sim, todo mundo precisa, né, desses limites, de limites razoáveis, limites respeitosos, limites que não firam a dignidade de cada um, né? Então, é, trazer esses limites para a criança, independente da situação. E você trouxe um ponto importante também, né? Esse ficar com dó, né? Quando a gente sente dó de uma pessoa, a gente enfraquece essa pessoa, né? A gente tira o poder pessoal dela. Então, essa criança, a gente não tem que sentir dó dela, a gente tem que ter compaixão pela sua história, né? E entender que essa é a história de vida dela. E, inclusive, trazendo aqui um outro ponto que eu acho importante a gente falar, é que muitos pais, eu já atendi alguns pais, assim, de adolescentes, de adultos, que os filhos eram adotados e não sabiam, né? Esse é uma outra história, um outro ponto, mas que a gente pode trazer aqui de uma forma bem pontual, assim, que a adoção faz parte da história de vida daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente. E ele precisa saber da sua história, né? Então, muitas vezes eu lembro de uma situação, de um caso que eu atendi, que era um adolescente que estava apresentando diversos comportamentos muito desafiadores, assim. É, a gente não chegou a iniciar o processo terapêutico, os pais não deram continuidade, eles me procuraram para uma sessão, e aí quando eu trouxe a minha percepção acerca daquilo, eles não deram continuidade, infelizmente, mas era uma criança que os pais eles eram a característica daquele adolescente ele não se via naqueles pais e ele não sabia que ele era adotado, né? Então estava um conflito inconscientemente, aquele adolescente tinha um conflito interno de que ele olhava para os pais, ele não se reconhecia nos pais dele, na fisionomia, né? Às vezes, eu puxei o cabelo da minha mãe, esses olhos são do seu pai. Ele não tinha isso
e ninguém tinha contado para ele que ele era adotado. E os pais estavam percebendo que esse segredo, né, estava trazendo ali alguns prejuízos que mais cedo ou mais tarde aquele adolescente ia perceber, ia descobrir a verdade, mas eles não sabiam como contar isso. Então, acho que esse é um outro ponto também, né, que a gente precisa trabalhar com os pais, que a criança adotada, mesmo se ela for desde bebê, ela precisa saber da sua história, ela precisa saber da sua verdade, porque isso faz parte da história dela. Então, eu não quero contar porque se ele souber, ele vai ficar triste ou ele vai ficar. Eu tenho dó de contar a verdade para ele. Ele precisa saber Ou disso. vai querer procurar os pais biológicos, que acontece muito, e aí os pais que adotaram têm muito medo, têm muito receio disso, né? De quando maior, chegar ali na adolescência, querer procurar os pais biológicos. Acontece muito isso também. Mas faz parte, é como você falou, faz parte da história deles, né? Não dá para negar a história, a verdade de cada um. Cada um tem uma história e essa é a história deles. Então, cabe os pais também entenderem essa parte da adoção. Exatamente. E Entender oferecerem esse suporte para que esse filho monte o quebra-cabeça da vida dele. Né? Às vezes, essa procura, é, com o acompanhamento de um profissional, com um suporte adequado, isso é importante para o processo dele, né? Para essa apropriação da história e da vida dele. sim, até para ele se sentir de repente pertencente à família que ele está. Ele precisa conhecer a outra família. Como ele foi, nesses casos de ser, né, muito bebê, como o cérebro dele foi moldado ali, naquelas experiências, né? Então, muitas vezes, ele, enxergando o outro, ele se sente mais pertencente, né, aqui, na família em que ele está. Exato. Bom, acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos que, né, esse é um tema sempre muito amplo, sempre que, né, assim como todos que a gente aborda aqui, é muito para trazer uma luz, né, para trazer uma informação, um olhar diferente para vocês que ainda não conhecem, de repente, a educação parental e perceberem o quanto esse olhar da educação e parentalidade encorajadora pode contribuir com os diferentes contextos para a gente espalhar essa sementinha, para a gente, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tabata, eu quero te agradecer muito pela sua partilha aqui, pela sua disponibilidade em contribuir com essa nossa semana. Estamos encerrando aqui hoje com chave de ouro. E já deixo aqui o convite para vocês acompanharem também a Tabata, seguem aqui, clica aqui, eu acho que aparece o perfil dela também para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dela. E quer dizer algo, Tabata? Eu quero agradecer muito, foi uma semana maravilhosa. E ter a oportunidade de estar aqui com você, eu confesso que eu passei o dia inteiro ansiosa, tá? Nervosa. Como eu disse, você é uma pessoa que eu admiro muito e estou muito honrada em estar aqui e principalmente falando desse tema, que é um tema que, assim, a gente percebe que tem, às vezes poderíamos ter mais palco para ele, né? E temos muitas vezes pouco palco, digamos assim, para esse tema. Então, estou muito honrada em estar aqui com você e falando desse tema que eu acredito muito no poder do amor, no poder dessa educação, da educação encorajadora nessas famílias, o quanto pode transformar a vida de uma criança a educação. Sim, eu acredito nisso também, né? E que essa tenha sido uma sementinha que nós tenhamos plantado aí no coração de vocês. Então, se você que está aqui nos assistindo trabalha em instituições de acolhimento, se você é uma família adotiva,
se você tem esse desejo de trabalhar com esse público, né? Que isso possa germinar no coração de vocês, que isso possa, que vocês saiam daqui pensando com essa esperança de que existe uma forma da gente fazer diferente, da gente contribuir com essas crianças, com esses adolescentes e deixar um novo legado na vida deles, né? Não importa a história que eles tiveram até aqui, mas é possível, a partir desse encorajamento, a gente construir e dar a eles uma nova vida, uma nova oportunidade, construírem uma nova história, né? Sim. Então, Uma nova é é exato, proporcionar mesmo uma nova vida. exatamente. Então, compartilhem essa live com os conselheiros tutelares, com as instituições, né, compartilhe essa live aqui com outras pessoas, nos ajude a espalhar essas sementinhas para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E quem quiser vir fazer parte do nosso movimento também, aproveite que as inscrições para a próxima turma da formação em Educação e Parentalidade Encorajadora estão abertas. Vai ser um prazer ter vocês do lado de cá, né, Tabata, fazendo parte do nosso movimento também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e Muito até a próxima. até. Obrigada.